Bem, tem notícia nessa terça-feira, claro, muitas notícias. A gente vai falar de Campeonato Brasileiro, quanto que o Fluminense está levando, como é que está o contrato com a Globo, foram detalhadas as novas rodadas, o Fluminense vai ter muitos jogos transmitidos, onde é que eu vou poder ver o Fluminense? Claro, vamos falar disso daqui também. De Rodolfo, continuando emprestado lá pro Oeste, e também sobre possível contratação do Fluminense, além, é claro, dessa questão dos duelos do Brasileirão. Beleza? Vamos embora para o Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você vai deixando seu like aqui embaixo, vai se inscrevendo aqui no canal, me seguindo nas redes sociais também, essas redes sociais estão aparecendo aqui na tela, e passando num XBet, repetindo, últimas oportunidades de você conseguir uma camisa oficial do Fluminense. Eu estou usando aqui a camisa da Brasiline, se você quiser também pode ser a camisa da Brasiline, né? Mas a camisa, que também é oficial do Fluminense, mas a camisa oficial do Fluminense não XBet. Tá tudo escrito aqui embaixo. Você só tem que ir lá fazer um depósito e mandar o comprovante pro e-mail que tá na descrição. Só isso. Fez isso, tá participando do sorteio. Ainda nessa semana a gente vai sortear a camisa oficial do Fluson, que a 1xBet está presenteando vocês, beleza? Vamos embora para as notícias. Bem, começando com a CBF falando aonde vai ser oficialmente o Fla-Flu. O site da CBF divulgou nesta terça-feira a troca de local do Maracanã para a Neoquímica Arena, a Arena de Itaquera, a Arena Corinthians. O Flamengo é o mandante do jogo, a gente já tinha trazido essa notícia ontem também, aqui no Raiz Tricolor, de que o Flamengo havia pedido, né, notícia do Eric Faria, de que o Flamengo havia pedido a mudança de localidade da partida para São Paulo. A CBF aceitou, tudo certo, então no domingo, Fla-Flu, 4 horas da tarde, o horário e o dia foi mantido, será em São Paulo. É aquilo que eu falei no vídeo de ontem, vou reforçar aqui. Era para ser 4 jogos seguidos no Maracanã, né? O de domingo contra o Corinthians, Atlético Paranaense amanhã, Fla-Flu no domingo e Ceará na quarta-feira que vem. Vão ser 2 jogos em São Januário, um em Volta Redonda e um em São Paulo. É isso, né? Mas vamos continuar aí no assunto brasileirão. Isso por quê? Porque a CBF também desmembrou os resultados... os resultados não, perdão. A tabela da 15ª, da 11ª à 15ª rodada. O que isso quer dizer? Para quem não entende muito, eu sei que tem um público aqui que não entende muito disso. Os jogos já estavam marcados. O Fluminense já sabia que pegaria o Sport na 11ª rodada, o Grêmio na 12ª, o Palmeiras na 13ª, mas não tinha ainda exatamente data e hora. Então, isso foi resolvido além das transmissões. Basicamente, o Fluminense ficou relegado ao horário do sábado, mas isso tem uma explicação, é porque o Fluminense enfrenta o Cerro Porteño às terças-feiras, de julho, né? São 2 terças-feiras seguidas, ou seja, o Fluminense precisa jogar o Brasileirão no sábado, tanto contra o Sport quanto contra o Grêmio. Depois disso, o Fluminense joga no sábado contra o Palmeiras, dá um indício de que também deva jogar na terça-feira, ou pelo menos na quarta, mas na quinta já está cortado, contra o Criciúma pela Copa do Brasil. Ou seja, os jogos contra o Criciúma devem ser na terça ou na quarta também, já que ele joga contra o Palmeiras também no sábado e contra o Juventude também no sábado. São 4 semanas seguidas jogando aos sábados. Aí a 15ª rodada contra o América Mineiro lá no Independência. Esse é 8h30 da noite do domingo. Bem, transmissão, isso também foi diversificado e é o ponto que acho que mais importa aqui pra gente. Transmissão vale dinheiro, é sempre bom destacar isso. A transmissão de cada jogo do Fluminense que passa no Premiere, o Fluminense ganha quanto? Nada, não muda nada porque o Premiere já paga o valor cheio de acordo com a quantidade de assinantes. Se você assina o Premiere e não foi lá no seu aplicativo marcar Fluminense, vá, faça isso. Se seu pai tem uma assinatura, seu avô tem uma assinatura, pega o celular dele e vai lá, baixa, loga com a conta dele e marca Fluminense. Gabriel, mas meu pai torce pro Santos. Sem ele saber, você pega e marca Fluminense. Mas enfim, Premiere não paga nada mais, né? Já é por esse bolo, mas Sport TV e Globo pagam. Cada jogo transmitido no Sport TV é cerca de R$700 mil a mais para o Fluminense e cada jogo transmitido na Globo é cerca de R$1.200.000. Bem, dado valores, a gente vai para as quantidades de transmissões. Até a 15ª rodada, se nada mudar, o Fluminense deve chegar no Sport TV a 5 jogos transmitidos. Já teve São Paulo, Red Bull Bragantino e Atlético Goianiense transmitidos no canal fechado.
Detalhe que o do Red Bull era um jogo da Globo e foi alterado por questões também de Copa América. Já teve esses 3, e dos próximos 5 jogos, 2 serão transmitidos dos próximos 5 jogos, não, desses jogos que foram acrescentados agora, até a 15ª rodada, 2 serão transmitidos também no Sport TV, Grêmio e América Mineiro. Ou seja, até a 15ª rodada, o Fluminense deve lucrar 3,5 milhões de reais com o Sport TV. Com a Globo, o Fluminense já teve um jogo transmitido, que foi o do Corinthians no último domingo. Era para ter tido, como eu falei, o do Red Bull e também o do Santos. O do Santos também foi adiado por questões de Copa América, porque teve que adiar o jogo para quinta, porque o Flamengo precisou jogar na quarta da Copa do Brasil, porque adiaram um jogo por causa da Copa América. Então, assim, tirou o jogo da Globo. E além desses, nessas próximas partidas, o Fluminense terá 2 jogos transmitidos. Por sinal, os 2 próximos jogos depois do de amanhã contra o Atlético Paranaense. Tanto Flamengo quanto Ceará serão os 2 próximos adversários do Fluminense na Globo, totalizando até a 15ª rodada 3,6 milhões de reais. Dá cerca de 7 milhões tudo. Gabriel, então 7 milhões, dá para contratar? Não, cara, o dinheiro não entra dessa forma, normalmente é parcelado, tem penhora em cima, tem ato trabalhista, tem um monte de coisa que são aquelas coisas que vão só puxando o dinheiro, isso obviamente não chega. Mas é bom a gente saber, quanto mais jogos passarem no Sport TV e na Globo, mais dinheiro a gente ganha. E aí vamos para a próxima notícia, né? Bem, agora notícias sobre jogadores. Primeiro, contratação. Não, vamos primeiro de Rodolfo. O Rodolfo deu goleiro, né? Grande Rodolfo deu, né? Para quem pegou aí o Cacofa. Rodolfo, goleiro do Fluminense, né? Que está emprestado ao Oeste, deu entrevista ao Netflu. E por lá falou 2 coisas, uma totalmente mal interpretada na notícia, a forma ali talvez como foi escrita, ou a forma como as pessoas viram, pegaram um negócio nada a ver e enfim, desinformação, mas o outro informação. Vamos lá. Primeiro com a informação. Rodolfo deu entrevista, de novo falando Rodolfo. Rodolfo foi entrevistado e destacou que o contrato dele foi renovado para ele jogar a Série C. O Oeste pediu para ser renovado e eu confirmei com o Fluminense que liberou prontamente. Renovaram o contrato de Rodolfo. Para quem não lembra, Rodolfo, goleiro de 2019, foi pego no doping por uso de cocaína, era reincidente, ficou suspenso um bom tempo. O Fluminense ajudou, pagou uma parte dos salários mesmo sem ter a obrigação para poder ajudar o goleiro, e agora emprestou ao Oeste, onde ele tem uma história e tal, para ele poder jogar na temporada de 2021. Aí você pergunta, renovaram o contrato de Rodolfo para quê? O Fluminense já ajudou muito, agora ele tem que seguir a vida dele. Não, peraí, muita gente não entendeu. O contrato que foi renovado é um empréstimo para o Oeste. Rodolfo já tinha contrato com o Fluminense até o final de 2021. Não se renovou contrato nenhum com o Fluminense. O que o Fluminense fez foi, tá no Oeste, até o final do Campeonato Paulista, vale até eu colocar aqui, até foi buscar matéria do Portal Lance, quando o Rodolfo foi apresentado lá no Oeste, tá aí na tela, ele falando, a matéria falando, anunciou volta do goleiro Rodolfo, emprestado pelo Fluminense, e ficará no novo clube, o Oeste, até o fim do Campeonato Paulista desse ano. O contrato de empréstimo dele era só até o fim do Campeonato Paulista. Como o Oeste vai jogar a Série C, ele foi emprestado ao Oeste e permanece, renovou esse contrato de empréstimo. Lá no Portal da Transparência, em todos os lugares já dizem que o contrato dele já é até o final do ano. Obviamente o Fluminense já fez muita coisa por ele, continua, por sinal ele emprestou ao Oeste pagando o salário de Rodolfo, já tinha ali a questão de ter que ficar com o jogador até o final, que pelo menos deixe-o jogar lá no Oeste, já que se ele não ia fazer a mínima diferença aqui, né, não ia ser um goleiro que ia ser titular, ia ficar só treinando à toa, deixa o cara seguir a vida dele e treinar lá e jogar lá pelo Oeste na Série C mesmo então. Então é isso, só pra... É válido, né? Porque como eu vi muita gente chegando, mandando mensagem, pô, o Fluminense renovou com o Rodolfo, pra quê? Eu mesmo, na hora que vi, falei, hã? Pra que renovou? Tá errado. É só entender que renovou o empréstimo. Ele voltaria pro Fluminense, ficaria de agora até o final do ano sem fazer nada e recebendo salário. Então agora renovou o empréstimo lá pro Oeste, pelo menos tá fazendo alguma coisa por lá. Última notícia. Essa também vem do Netflu, matéria do Paulo Brito, de que o Fluminense, aparentemente, segundo diz a matéria, foca num atleta para o meio de campo, antes de reforçar o ataque.
Na matéria ali também traz de que a prioridade é o meio-campista. Lembra, né, na matéria, a questão da tentativa com o Ronaldo, que meio que chegou a ficar confirmada ali, chegou a ser confirmada em alguns momentos ali pro falas de Roger e tal. E de que o Fluminense, isso até não diz muito na matéria, né? Cita a questão da Libertadores, mas o Fluminense tem pouco mais de uma semana para poder inscrever o jogador que for contratado. Fato é, e a crítica tem que ser feita, independente da contratação que chegar, Mário Bittencourt chegou a falar em 2 a 3 reforços, como não tem como chegar a 2 reforços e meio, são 2 ou 3, não chegou nenhum para a Libertadores. O time precisa de reforços? Precisa, isso é nítido. O Fluminense precisa se reforçar. E enquanto não tiver um elenco para ser campeão brasileiro, vai continuar precisando se reforçar. Dito isso, de qualquer forma, se o Fluminense trouxer um reforço agora, e é a mesma crítica que eu fiz a quando eu trouxe reforços lá no início do ano, se trouxer um reforço agora talvez ainda não, mas até o final da semana, de qualquer forma, já não é para as oitavas da Libertadores. Isso é um fato. Não é para as oitavas da Libertadores. Ué, Gabriel, por quê? Como é que não é? O jogador vai poder ser inscrito. Vai, mas Roger pôde treinar? Roger tá... Estão falando de reforço meio de campo, reforço à volância. Roger tá há um mês tentando achar uma solução para como ele vai jogar o jogo de ida sem Martinelli. Como que ele vai fazer se ele perder Iago pro jogo da volta, foi expulso, lesionado? Como que ele faz para montar o meio de campo? E aí você vai entregar uma contratação para ele 7, 8 dias antes da partida? Não vai dar tempo de treinar. E aí fica também difícil até de cobrar o jogador que vier. Não tinha a mínima necessidade de Mário Bittencourt falar que ia contratar 2 ou 3 reforços, ele podia ter escondido o jogo, falou, e o peixe, pelo visto, está morrendo pela boca. Tomara que faça contratações, espero que faça contratações, mas que não sejam contratações desesperadas também, com negociações péssimas, como foi no caso de Danilo Barcelos. Uma contratação desesperada, porque não tinha um reserva para Egídio, o reserva era Ourinho, e com uma negociação péssima, que prendeu o jogador até o final do ano que vem. No Fluminense. É isso daí. Vou me despedindo por aqui. Amanhã, detalhe maneiro, tá? Que acho que vocês vão curtir. Amanhã tem pré-jogo aqui no Raiz Tricolor. Normalmente estarei no Raulinho de Oliveira e tem live lá no Canal 20 Podcast. Estarei diretamente de Volta Redonda no pré-jogo fazendo uma live por lá. Beleza? Após o jogo, tô aqui no Raiz Tricolor. Até a próxima. Valeu.